Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da microcirculação e sistema linfático. Nós somos discentes do curso de odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e esta aula pertence à disciplina de fisiologia ministrada pelo professor Wagner Pereira. O grupo é composto por Bárbara Teixeira, Clara Silva, Júlia Dornelas, Isabela Rocha, Júlia Oliveira, Laura Castro, Melissa Padrão, Mislene Rocha, Tatiane Menezes e Tiago Lemos. Na microcirculação, ocorre o transporte de nutrientes para os tecidos e a remoção dos produtos da excreção celular. Cada tecido, na maioria dos casos, controla seu próprio fluxo sanguíneo de acordo com suas próprias necessidades. As paredes dos capilares são extremamente delgadas, formadas por uma única camada de células endoteliais muito permeáveis, onde ocorre a passagem rápida de água, nutrientes e excrementos celulares. Ao falar da microcirculação, é importante que entendamos também a estrutura desta microcirculação e seu sistema capilar. No ponto onde cada capilar verdadeiro se origina da marteteríola, uma fibra muscular lisa circunda em geral o capilar e forma o esfíncter pré-capilar, que pode se abrir e fechar a entrada do capilar. As vênulas são maiores que as arteríolas e têm revestimento muscular muito mais fraco. As metateríolas e os esfíncteres pré-capilares estão em contato contínuo com os tecidos que irrigam. As condições locais dos tecidos podem, então, causar efeitos diretos sobre os vasos no controle do fluxo sanguíneo. A estrutura da parede capilar é composta por uma camada unicelular de células endoteliais e circundada por membrana basal do lado externo do capilar. Na membrana capilar, há poros que são chamados fenda intercelular. É um fino canal curvado entre células adjacentes. O líquido, então, pode se difundir livremente pela fenda. Passam moléculas de água, íons hidrossolúveis e pequenos solutos. Nas células endoteliais, existem ainda vesículas plasmalímicas bem pequenas que fazem endocitose e transcitose. Existem tipos especiais de poros nos capilares de certos órgãos. São eles, no cérebro, junções oclusivas que só permitem a passagem de moléculas extremamente pequenas, como água, oxigênio e gás carbônico. Já no fígado, as fendas são muito abertas e quase todas as substâncias dissolvidas no plasma podem passar. Nas membranas capilares gastrointestinais, há tamanho intermediário entre os poros dos músculos e do fígado. Nos glomérulos renais, há pequenas aberturas ovais que passam substâncias iônicas e moleculares muito pequenas para serem filtradas pelos glomérulos, sem ter que passar pelas fendas entre as células endoteliais. Vamos falar agora do fluxo de sangue nos capilares, da vasomotilidade. O sangue ele não flui de modo contínuo. Na verdade, ele tem um fluxo intermitente, graças à vasomotilidade, contração intermitente das meta-arteriolas e esfíncteres pré-capilares. Na regulação da vasomotilidade, o fator mais importante é a abertura e fechamento das meta-arteriolas e dos esfíncteres pré-capilares. Quando o tecido necessita de mais oxigênio, o fluxo ocorre com maior frequência. Na função média do sistema capilar, o funcionamento do fluxo sanguíneo é a média de todos os capilares individuais. Então, existe intensidade média de fluxo sanguíneo, pressão capilar média nos capilares e transferência média de substâncias. Nos capilares, então, há trocas de água, nutrientes e outras substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. Esta difusão ocorre através da membrana celular. O meio mais importante de transferência de substâncias entre o plasma e o líquido intersticial é a difusão. À medida que o sangue flui ao longo do lume capilar, enorme quantidade de água e partículas dissolvidas se difunde para dentro e fora através da parede capilar, provocando mistura contínua de líquido intersticial e do plasma. As substâncias lipossolúveis
podem se difundir diretamente através das membranas celulares do endotélio capilar sem ter que atravessar os poros, como por exemplo, oxigênio e gás carbônico. As substâncias hidrossolúveis se difundem através dos poros intercelulares na membrana capilar, como por exemplo água, íons de sódio, cloreto e glicose. A intensidade efetiva da difusão de uma substância é proporcional à sua diferença de concentração entre os dois lados da membrana. Por exemplo, a concentração de oxigênio no sangue capilar é maior que no líquido intersticial. Portanto, grande quantidade de oxigênio normalmente se move do sangue para os tecidos. Agora vamos falar do líquido intersticial. Intertício é o espaço entre as células. O líquido do intertício é derivado da filtração e difusão pelos capilares. Ele contém quase os mesmos constituintes do plasma, exceto as proteínas, pois tem dificuldade de atravessar os poros. Esse líquido fica retido entre os filamentos de proteoglicanos e tem a característica de um gel, o gel tecidual. O líquido tem dificuldade em fluir, então ele se difunde pelo gel. Essa difusão permite a passagem rápida de água, eletrólitos, nutrientes de baixo peso molecular, produtos de excreção celular, oxigênio, gás carbônico, entre outros. Às vezes, presente em menos de 1% nos tecidos, também ocorrem pequenas correntes de líquido livre. Quando os tecidos desenvolvem edema, essas pequenas porções de líquido se expandem de modo muito acentuado. A filtração do líquido pelos capilares é determinada pelas pressões osmóticas hidrostática e coloidais e também pelo coeficiente de filtração capilar. A pressão hidrostática nos capilares tende a forçar o líquido e substâncias neles dissolvidas através dos poros capilares para os espaços intersticiais. O equilíbrio de Starling para as trocas capilares. Sob condições normais, a quantidade de líquido filtrado para fora é quase exatamente igual ao líquido que retorna por absorção. O ligeiro desequilíbrio existente é responsável pelo líquido que retorna para a circulação pelos linfáticos. O coeficiente de filtração é a intensidade de filtração efetiva de 6,67 ml por minuto de líquido por milímetro de mercúrio em todo o corpo. Em virtude das diferenças extremas de permeabilidade dos sistemas capilares nos diferentes tecidos, esse coeficiente varia por mais de 100 vezes entre os tecidos. Se a pressão capilar média aumentar acima de 17 mm de mercúrio, a força efetiva que tende a produzir filtração de líquido para os espaços teciduais aumenta. Se a pressão capilar cair a valores muito baixos, ocorrerá reabsorção efetiva no lugar de filtração e o volume sanguíneo aumentará à custa do volume do líquido intersticial. Agora, nós vamos falar sobre as forças que determinam o movimento do líquido através da membrana capilar. As 4 forças primárias que determinam se o líquido se moverá do sangue para o líquido intersticial ou ao contrário são chamadas de forças de Starling. A primeira é a pressão capilar, tende a forçar o líquido para fora da membrana capilar. A segunda é a pressão do líquido intersticial, ela tende a forçar o líquido para dentro da membrana capilar. A terceira é a pressão colodosmótica plasmática capilar, ela tende a provocar a osmose de líquido para dentro, através da membrana capilar. A quarta é a pressão colodosmótica do líquido intersticial. Ela tende a provocar a osmose de líquido para fora através da membrana capilar. Se a soma dessas forças, que é a pressão efetiva de filtração, for positiva, ocorrerá filtração de líquido pelos capilares. Se a soma dessas forças for negativa, ocorrerá absorção de líquido. A pressão efetiva de filtração é ligeiramente positiva nas condições normais. As pressões hidrostáticas dos capilares em diferentes tecidos são altamente variáveis, dependendo do tecido e da condição fisiológica. A filtração do líquido capilar não é exatamente a mesma quantidade do líquido de absorção. O líquido que é filtrado em excesso é reabsorvido e carregado pelos vasos linfáticos na maior parte dos tecidos. A pressão hidrostática do líquido intersticial. Alguns tecidos do corpo são cercados por estruturas rígidas, como a caixa craniana ao redor do encéfalo, a forte cápsula fibrosa ao redor do rim, as bainhas fibrosas ao redor dos músculos e a esclera em torno do olho.
Na maioria desses tecidos, as pressões do líquido intersticial são positivas. Porém, ainda assim, quase sempre essas pressões são menores que as exercidas sobre o exterior dos tecidos pelas estruturas que os contêm. A verdadeira pressão no tecido subcutâneo frouxo é ligeiramente menor que a subatmosférica. O bombeamento pelo sistema linfático é a causa básica da pressão negativa do líquido intersticial. Isso, pois o sistema linfático é o lixeiro que remove o excesso de proteínas, líquido, detritos orgânicos dos espaços teciduais. Quando o líquido penetra dos capilares linfáticos terminais, suas paredes se contraem e bombeiam o líquido para a circulação sanguínea. Isso cria a ligeira pressão negativa. A pressão colodosmótica do plasma são proteínas que causam essa pressão, que é a pressão oncótica. A pressão colodosmótica do plasma humano normal é de 28 milímetros de mercúrio. Já a pressão colodosmótica do líquido intersticial é de 8 milímetros de mercúrio. Trocas de líquido através da membrana capilar. A pressão média nas extremidades arteriais dos capilares é de 15 a 25 milímetros de mercúrio maior que nas extremidades venosas. Assim, o líquido é filtrado para fora dos capilares nas extremidades arteriais, mas nas extremidades venosas o líquido é reabsorvido de volta aos capilares. A soma das forças na extremidade arterial do capilar resulta em pressão efetiva de filtração de 13 milímetros de mercúrio, tendendo a mover o líquido para fora dos poros capilares. A baixa pressão sanguínea na extremidade venosa capilar altera o balanço das forças em favor da reabsorção. A diferença de 7 milímetros de mercúrio é a pressão efetiva de reabsorção. Agora vamos falar sobre o sistema linfático, que é uma via acessória por meio da qual o líquido pode fluir dos espaços intersticiais para o sangue. Eles transportam para fora dos espaços teciduais proteínas e grandes partículas que não podem ser removidas por absorção direta pelos capilares sanguíneos. Cerca de 1/10 do líquido intersticial segue para os capilares linfáticos e retorna ao sangue. Temos de 2 a 3 litros de linfas por dia. Nos capilares linfáticos tem uma válvula minúscula que se abre para o seu interior. O líquido intersticial, junto às partículas suspensas, pode pressionar e abrir a válvula. Porém, ele tem a dificuldade de deixar o capilar, porque qualquer refluxo fecha a válvula. Na formação da linfa, a linfa no ducto torácico tem uma concentração de proteínas de 3 a 5 gramas por decilitro. O sistema linfático é também uma das principais vias de absorção de nutrientes vindos do trato gastrointestinal. Grandes partículas, como bactérias, podem passar através das células endoteliais dos capilares linfáticos, porém, à medida que passam pelos linfonodos, serão removidas e destruídas. A intensidade do fluxo linfático. Qualquer fator que aumente a pressão do líquido intersticial também aumenta o fluxo linfático. Porém, quando a pressão do líquido intersticial fica de 1 a 3 milímetros de mercúrio acima da pressão atmosférica, o fluxo linfático para de aumentar. Quando o vaso linfático maior é estirado pelo líquido, o músculo liso na parede desse vaso se contrai automaticamente. Cada segmento do vaso linfático entre válvulas sucessivas funciona como uma bomba automática isolada. O capilar linfático terminal também é capaz de bombear linfa. Qualquer fator externo que comprima o vaso linfático também de modo intermitente pode provocar bombeamento, como contração de músculos circundantes. A intensidade do fluxo linfático é determinada pelo produto da pressão do líquido intersticial pela atividade da bomba linfática. Então, gente, o sistema linfático ele tem controle da concentração de proteínas, do volume e da pressão do líquido intersticial. Nos pontos onde os tecidos deslizam uns sobre os outros, eles são unidos pela pressão negativa do líquido intersticial, que é, na verdade, um vácuo. Então, podemos ver a importância do sistema linfático e dessa microcirculação. Esse foi o seminário do Grupo 2. Obrigada pela atenção. Até o próximo.